Essa conversa inspiradora que eu programei para hoje, ela é muito especial por vários motivos. Eu acho que primeiro por estar diante de duas pessoas que admiro muito, gosto muito, tenho um carinho especial. Acho que tem uma outra ligação, né, que é de outras esferas, né? Eu acho que é de outras esferas. A gente já se esbarrou aí pelas vidas, né? Duas profissionais muito competentes, acho que tem isso também, coaches. Fizemos formação na mesma escola, então temos um certo alinhamento, né? E um pouco mais de ser especial é porque a gente está encerrando o mês de outubro. O outubro é marcado por uma campanha do câncer de mama, e Magali e Karina passaram por essa questão, né, do câncer de mama, né? Acho que de maneiras diferentes. Eu acho que eu estava um pouco mais próximo da Magali quando ela viveu essa experiência. A Karina estava no Rio, eu só acompanhava um pouquinho mais distante, mas acho que foram duas mulheres muito guerreiras e que fizeram essa passagem aí com muitos aprendizados. E eu tenho visto que sempre no mês de outubro, e esse em particular, vocês acabam se apresentando, falando, discutindo e trabalhando muito esse tema, né? Então é isso. Eu queria primeiro que quem vai nos assistir, vai nos ouvir, vai nos ver, que pudesse vocês, enfim, se apresentarem rapidamente e assim, em poucas palavras, como foi esse processo do diagnóstico até o pós, né? Esse processo para vocês, como é que foi esse processo do ponto de vista mesmo de trajetória da jornada que vocês fizeram. Depois a gente discute um pouco sobre os aprendizados, e acho que, independente do tema do câncer de mama, eu acho que vocês sabem bem, nós estamos vivendo mesmo um momento crítico, né? A pandemia traz uma reflexão sobre vida, sobre morte. O tempo inteiro a gente está acompanhando esses movimentos e estamos sentindo isso, né? Há pouco a gente até falava, eu compartilhava a minha experiência com o Covid, né? E os momentos de vida e morte que passam nas nossas cabeças, né? Então vamos lá, não quero me delongar muito não. Quer começar, Karina, contando um pouco de você e dessa trajetória? Eu posso contar, então vou começar. Primeiro, obrigada pelo convite, Marco. É sempre muito especial quando estamos reunidos. E é uma honra também estar com a Maga, né? Acho que a gente se apoiou juntas na vida pessoal e se apoia continuamente na vida profissional. Então, é muito especial mesmo estar falando de um tema tão pessoal, mas também trazendo um pouco do viés profissional, porque isso tem aí, de alguma maneira, toca nas nossas vidas como um todo. Bom, falar de mim, eu sou psicóloga, tive uma experiência em RH como executiva, foi quando a gente se conheceu, né, Marco? Verdade. Então, você tem aí um contato comigo antes mesmo de toda essa transição. E de 7 anos para cá, eu fiz uma transição de carreira que tem aí a ver com a história do câncer, do diagnóstico. Foi quando, logo em seguida, eu, junto com a Maga e mais outras pessoas, a gente fundou a EIT Diálogos Transformadores. Então, essa é uma parte que, integrando também a minha vida pessoal, eu sou casada com o Nuno e sou mãe do Pedro e do Guilherme, que também possivelmente vão aparecer aí na história quando eu falar dela, tá bom? Legal. Obrigada. Beleza. Magali? Bom, Marco, obrigada pelo convite. Eu não vou repetir as palavras da Karina, mas para mim também é um prazer estar aqui conversando com você sobre esse ponto específico que eu acho que é tão importante, assim. Lembro que antes de eu ter o câncer, era uma coisa que eu nem parava para ouvir, nem me conectava, né? Porque não tinha caso na família, nem perto de mim, então não era uma coisa que me chamava atenção, mas
depois eu fiquei sabendo o quanto que isso acomete a tantas mulheres, né? E o como que isso é tão comum na nossa sociedade. Então, é um prazer estar falando sobre essa história especificamente da minha vida. Bom, também sou psicóloga, também tive uma carreira desenvolvida em recursos humanos, passei por vários subprocessos, várias empresas e depois de um sabático, decidi fazer uma carreira em desenvolvimento, que era o que eu mais gostava, como consultora, e fui fazer um curso de coaching. Foi quando eu encontrei Karina e os nossos grandes amigos e parceiros e sócios, e enfim, e o que era só um cursinho, vou fazer um cursinho ali de 2 anos e já volto, virou uma coisa, mudou a minha trajetória profissional, e hoje a gente trabalha com diálogos transformadores, né? Porque o coaching é uma dessas formas, mas a gente também trabalha com outras abordagens, outros métodos, enfim. Então, essa é um pouquinho da minha história. E assim, eu acho que o bacana é saber assim, o quanto que estar aqui com você é legal, porque a gente também tem uma trajetória de parceria, né? A gente admira o seu trabalho também, a gente também está muito perto. Sou super fã aí do que você faz, do que você coloca no mundo, e em alguns projetos já tivemos a oportunidade de estar juntos, né? Verdade. E fizemos uma gravação há pouco tempo atrás, eu e você falando de temas relacionados com isso, né? Relacionados com isso. E fizemos com o coletivo EITE também. Exato. Nossa, quantas histórias inspiradoras, né? Karina, como foi o processo de diagnóstico? Enfim, como é que você passou pelo processo inteiro e o pós? Eu acho uma coisa que você falou na introdução, a gente está aqui para falar disso. Eu sempre, quando vem o outubro, eu sinto esse impulso de falar, assim, da minha história, porque quando eu passei pelo diagnóstico e tratamento, eu me inspirei em muitas histórias. Então, é como se eu agora devolvesse para o universo e para tantas mulheres que talvez também precise de histórias inspiradoras para passar por esse processo, por esse tratamento, mais fortalecidas emocionalmente. Então, a forma como eu descobri, e por isso que eu levanto mesmo essa bandeira, foi através de um exame de rotina. Eu estava, assim, há, sei lá, 2 anos, 1 ano e meio, sem ir no médico, no ginecologista. Eu tinha recém tido um filho, o Gui, estava com 2 anos, e eu estava muito envolvida com a minha vida, não só pessoal, porque 2 filhos pequenos, mas também numa fase profissional muito importante, né, que eu queria, enfim, já estava numa posição executiva, queria dar os próximos passos, e por algum motivo eu achei que, bom, nossa, tem que fazer o meu exame de rotina, acho que já tem um bom tempo que eu não vou no médico. E fui. E aí, no médico, ele falou, bom, Karina, confirmou que eu estava um tempo sem ir ao médico, e falou, bom, vamos passar aqui alguns exames mais para a gente fazer o acompanhamento. E aí marcou, passou ali a ultrassom da mama, enfim. E eu lembro, Maga e Marco, que eu estava com um papel na mão e me deu uma preguicinha de marcar, sabe? Falei, eu já fui no médico, estou me sentindo bem, mas algo me fez marcar. E eu tive dificuldade, então eu acionei uma amiga que é médica e acabei indo fazer o exame de ultrassom de mama no dia que ela estava presente, uma amiga que é comadre, amiga de infância. E foi nesse momento que eu recebi o diagnóstico, já no exame de imagem, que era muito nítido. Claro que depois você tem que fazer biópsia, mas ali, naquele momento, já se confirmou. Então, por isso que eu levanto essa bandeira de manter seus exames de rotina, praticar o autocuidado, isso é muito importante, porque a maioria dos cânceres de mama são silenciosos. Verdade. Você não percebia isso no teu corpo, você não percebia isso? Eu não percebia isso e vou dizer que o nódulo ele era palpável. Ele ficou bem no bico,
Então, assim, não é. Por mais que eu fizesse lá o exame do toque, também aprendi que eu fazia errado, porque eu tomava banho e fazia só na mama, mas o exame do toque você pega na axila, pega aqui no pescoço, pega muito no bico. Então, eu não tinha. Eu tinha uma prática de fazer assim, em torno da mama. Mas quando eu vi também que ele era palpável, eu falei, nossa, como eu não estava com uma relação com o meu próprio corpo, né? Okay. Eu estava deslocada disso. E quanto tempo é desse momento, né, desse dia zero aí, vamos chamar, que você tem o diagnóstico, ao processo inteiro e se é que a gente pode chamar a finalização dele? Quanto tempo essa jornada te levou? Eu levei em torno aí de um ano, mais ano. ou menos, porque eu tive que fazer, eu fiz uma cirurgia de mastectomia e depois eu fiz a quimioterapia. Entendi. E não precisei fazer a rádio. Okay. Mas durou aí em torno de um ano. Mas aí eu digo que esse movimento de cura ele foi eterno, né? Porque foi um momento de primeiro curar o físico e aí me conectou a um tratamento, a uma cura, a uma conexão mais emocional e depois espiritual. Então, isso eu ainda fico muito atenta para manter vivo. Ok. Maga, como é que foi esse processo para você? Karina falou que muitos cânceres são silenciosos, né? O meu foi um desses. Eu tinha uma rotina de fazer exames periódicos, eu colocava na minha agenda sempre janeiro. Janeiro era o mês que eu me organizava para fazer isso. Então, eu ia ao médico, fazia os exames, tal. Então, meio que já tinha estipulado isso. Então, eu ia, todo janeiro eu ia ao médico, uma médica amiga minha. Então, assim, a gente ia, aproveitava, enfim. E eu tinha eu tinha demorado no ano anterior, eu tinha demorado e fiz meio que esse periódico no meio do ano, não foi em janeiro. Mas meu periódico deu tudo certo, deu ok, e ao longo desse tempo, né, 6 meses mais ou menos, uns 7 meses, eu até cheguei a fazer um exame de toque também, mas passou. E aí passaram alguns meses, depois eu estava deitada no sofá da minha casa, no domingo à noite, e aí eu fico com mania de colocar a mão aqui assim, sabe quando você vai cutucando assim? E aí eu coloquei e senti, bem aqui em cima assim mesmo, né? Senti um carocinho e tal. Eu falei, gente, que estranho isso aqui. Aí até chamei meu marido e falei, dá uma olhada aqui e tal. E aí ele palpou também, ele falou, Maga, dá uma olhada aí, vê, marca aí com a Aninha. E foi uma coisa que me deu um estalo, assim, eu falei, nossa, que estranho, porque eu sentia realmente um carocinho meio estranho, meio grandinho até. E aí eu mandei uma mensagem, falei, Aninha, vamos almoçar amanhã, você já vê uma coisa aqui que tem no meu peito, que eu quero entender o que é. E ela falou, vamos, tal. E aí eu fiz, foi muito rápido. Ela falou, me deu os exames, me deu os pedidos, aí eu já marquei na mesma semana, consegui a agenda, me aloquei e tal, e fui fazer os exames. E aí, os exames, o primeiro, nunca tinha feito mamografia, então foi o primeiro trauma, assim, de, meu Deus, isso que é mamografia? Mas foi tudo bem, eu tive que repetir, e aí quando se repete exame, eu acho estranho, e aí eu já repeti, aí no mesmo dia eu fiz a ultrassom e eu vi a cara da médica, assim, fazendo, e aí eu perguntei, aí eu fiz a pergunta, né, você acha que é maligno, benigno, o que é isso? Ela falou assim, acho que a sua médica vai pedir a biópsia, eu já estava com o pedido da biópsia, e falei, olha, vamos fazer agora? E aí ela falou, tá bom, chama alguém para vir aqui te acompanhar e vamos. E foi no mesmo dia, já fiz, e aí eu fiz a pergunta para ela, super séria, olhando nos olhos dela, falei assim, o que você acha, maligno ou benigno? Falei, tem grandes chances de ser maligno. E aí não foi o diagnóstico final, porque, né, depois que eu recebi o diagnóstico que veio o resultado, mas já era um grande indicador de que não estava legal. E aí foi bem importante para mim me conectar com a minha fé e pedir para Deus me ajudar a viver isso, né? E eu lembro bem, assim, a oração que eu fiz sentada naquela mesa, depois que a enfermeira saiu, terminei a biópsia. A biópsia é um exame difícil, né? Eu pedi para Deus, me ajuda. Se eu tiver que viver isso, me ajuda. E eu senti uma paz, assim,
que transcende qualquer explicação, qualquer entendimento, e o meu processo foi realmente muito Legal. desse lugar. Quanto tempo levou o teu processo entre o dia zero do diagnóstico até a passagem disso? Então, Ornelas, eu fiquei sabendo em janeiro, eu fiz a cirurgia em fevereiro, depois eu até fiz um procedimento de coleta de óvulos, porque eu não tenho filhos ainda, tal. Fiz 2 vezes esse processo, e aí eu entrei em quimioterapia e radioterapia. A quimio eu terminei no dia do meu aniversário, então, no final, esse processo ele durou uns 11 meses, 12 meses também, Okay. né? Então, Legal. foi um ano aí intenso, de um dinamismo, porque também, como uma boa gestora de projetos, você... Então, tá bom, qual é o próximo passo? Já vou marcar, já vou fazer o exame, já vou pedir liberação do convênio, aquela coisa toda, né? É intenso, mas foi um ano, mais ou menos. É sempre uma coisa dolorosa, né? A gente está falando com uma doença mesmo, né? Com um câncer, né? E, de alguma forma, isso tem um impacto nas nossas vidas. Mas eu me recordo de 2 coisas. Uma, da Karina, numa frase que ela disse para você, e você, numa outra live, fez esse comentário. Essa é a primeira coisa que eu queria trazer aqui para essa discussão. E a segunda, eu me lembro, eu acompanhei as rodas de conversa, ou as amigas que você, Magali, levava no último processo, acho que foi no teu processo da quimioterapia, eu me recordo, eu cheguei a ver algumas desses encontros, você falando ou no Facebook, no Instagram, agora eu não me recordo, e eu falava, nossa, que coisa legal, né, assim, que é ir para uma sessão dolorosa, difícil, né, assim, enfim, mas fazer isso de uma outra forma. Então, eu queria que a gente falasse um pouco disso, que tem um pouco a ver com o aprendizado. O que a gente aprende nesse processo? O que vocês aprenderam nesse processo? Começa, Karina, com a frase que você disse para sua amiga logo que ela teve, ou que ela compartilhou com você o diagnóstico. A Maga ela compartilhou no grupo, né? Acho que num pequeno grupo da EIT. Somos uma rede colaborativa, mas a gente também é uma rede de afeto, então a gente estava em ambiente seguro. Olha, a gente comentou dos filhos passando, olha como estão presentes na nossa vida. E aí, nossa, imagina que eu já tinha passado por aquilo. Nossa, doeu em mim, né? Eu falei, putz, a Maga vai passar por algo que eu também passei. E cada um vive isso de uma maneira diferente. E aí eu segui o impulso de ligar para ela. E aí eu liguei e escutei bastante. Enfim, a gente tem essa habilidade de escutar, mas eu falei, no final eu lembro que eu falei, Maga, eu vou falar uma coisa que talvez possa parecer louco agora, mas eu preciso falar isso para você. E aí eu falei, quando tudo passar, eu falei, tudo passa, e quando tudo passar, você vai agradecer. E a gente sempre agradece, né, Maga? Porque esse tudo passou, mas foi um tudo que deixou muitos aprendizados, muita conexão. Eu acho que eu já sou muito conectada à Maga, mas isso nos conectou ainda mais. E hoje a gente está aqui. Acho que isso é um ritual de agradecimento, quando a gente se junta para falar das nossas vivências. É difícil reduzir isso, mas aproveitando ainda a tua fala, Karina, qual o maior, ou sei lá, os 2 maiores aprendizados que você tirou dessa experiência? No que isso te transformou enquanto pessoa? Acho que talvez eu possa trazer 2, assim, e que cada hora eu falo um aprendizado diferente, né? Porque talvez seja aquele aprendizado que eu vivi que está vivo hoje em mim. E hoje, quando eu me parei e falei, bom, hoje eu vou ter uma conversa com a Maga e com o Marco, me veio muito uma sensação, uma imagem que, quando eu já sabia do diagnóstico, eu estava me preparando ali para fazer a cirurgia, e eu lembro que eu resolvi caminhar, morava no Rio de Janeiro,
E aí eu olhei para o céu do Rio de Janeiro é lindo, né? Então estava um dia lindo, um dia azul, sem nuvens, e eu senti uma gratidão que eu nunca tinha sentido antes. E eu falei, nossa, eu acho que isso é o sentimento de gratidão. Que a gente vira e mexe e fala, né? Ah, é muito grato, nossa, isso eu tenho gratidão. Mas naquela intensidade, e aí eu me dei conta que era uma gratidão de estar viva, de ser uma privilegiada, de poder ter todos os recursos para sustentar para esse processo de cura. Eu sabia que eu ia ficar curada, os médicos diziam isso, ó, você vai passar por um tratamento, mas você vai ficar curada. Então, eu senti isso. Então, acho que o aprendizado da gratidão e eu me sentia feliz também. Olha que loucura, no meio de... né, olha o que está vindo aí pela frente. Então, acho que um aprendizado a gratidão leva à felicidade. Não é a felicidade que leva à gratidão. Então, eu sempre me conecto muito às coisas boas que estão acontecendo na minha vida. Tem coisa ruim, mas claro, qual que é o outro lado disso? Como é que é olhar o copo meio cheio? Então, isso é um aprendizado. E o outro é saber sobre a finitude da vida. Olhar a morte de frente. Olhar e falar, caramba, eu posso morrer a qualquer momento. Então, o que eu quero fazer da minha vida? Então, todo dia é um dia de vida e talvez um dia menos de vida. Verdade. Então, é o que eu quero fazer todos os dias da minha vida. Então, acho que esses são os dois aprendizados que estão vivos aí nesse momento, possivelmente em função da pandemia, possivelmente porque a gente está aí num contexto de que a morte está presente aí. Né? Então, são esses dois. Aí eu queria pegar essa frase que você falou e reforçá-la aqui. A gratidão leva à felicidade. Muito bom. Maga, fala um pouquinho esse último momento que foi super interessante, o teu processo de químio e que você convidava as amigas para fazer esse processo junto, enfim, eu achei aquilo de uma sacada, sabe, assim, Magali, fantástica. Conta um pouco isso para a gente, e esses aprendizados, né? Uma coisa que ficou muito forte para mim desse processo foi essa coisa do pedir ajuda. Sempre fui muito independente, desde muito pequena. Eu comecei a trabalhar muito cedo, minha mãe, minha família, sou caçula, mas eu era muito independente e tal. E nesse processo, uma das coisas que é difícil é você ver os outros amigos e familiares sofrendo pelo teu estado, né? Às vezes eles sofrem mais do que você mesmo que está vivendo. E tem um estigma, tal, as pessoas olham para vocês e acham que você vai morrer, tal, não sei o quê. Bom, enfim, tirando isso do contexto, eu aprendi mais sobre esse lugar de pedir ajuda. Eu lembro bem que eu estava me preparando para esse processo de quimioterapia e eu esperei o pior, né? Eu falei, bom, eu vou me organizar para não trabalhar nesse período, eu vou me organizar para passar muito mal, então como é que vai ser? Porque eu não sei como o meu organismo vai resolver, vai reagir. Então eu falei, bom, então eu vou ter alguém comigo o tempo todo para cozinhar, para não sei o quê, né? Coisa que nunca acontece, mas eu falei, vou ter. E a minha mãe queria fazer isso por mim. Só que a minha mãe, ela estava sofrendo demais, ela estava em negação, ela né, tava, imagina, ver sua filha na situação, então eu ia falar com ela falava, filha, seu cabelo não vai cair. Eu falei, mãe, meu cabelo vai cair. Ela estava sofrendo, assim, ela chorava, falava comigo, ela chorava. E eu falei assim, cara, não é essa ajuda que eu preciso agora. E saber reconhecer isso foi algo muito difícil, doloroso. Porque como é que você vai falar não para sua mãe que quer te cuidar de você, né? E eu entendo, ela queria cuidar no melhor das intenções, mas... E aí eu lembrei de uma tia muito querida, muito amada, tal, não sei o quê. Quando eu falei com ela, minha tia falou, Maga, você vai passar por isso, fica tranquila. Eu falei, ela que eu quero pro meu lado. E aí chamei, me organizei, tal. Mas a primeira onda das químios são as vermelhas, né? As químios vermelhas são bem pesadas. Meu organismo reagiu super bem.
Mas eu entrei num processo de autoconexão e de reflexão sobre tudo aquilo que estava acontecendo muito intenso. Então, eu não queria ninguém comigo, assim. Meu marido foi, me acompanhou, mas era muito processo meu, eu. Seu. Então, eu desenhava, eu escrevia, eu refletia, eu ali, né? E voltava para casa, numa coisa mais lenta, mais calma. E trabalhei muito, porque eu não passei mal, mas eu estava assim, né, em alerta, sabe? Deixa eu sentir meu corpo. Só que chegou na última de 4, eu falei, cara, deu. Esse negócio deu para mim. Tipo, eu entrei no hospital, e o hospital maravilhoso, o pessoal já me conhecia, já super queridos, eu já sabia quem tirava sangue da minha veia sem doer, sabe essa coisa? E aí eu falei, cara, eu comecei a ter ânsia. E eu sabia que aquela ânsia não era do processo, era ânsia emocional. Eu falei, não vai dar certo. Já deu para mim. E aí eu refleti, cara, como é que eu vou fazer para passar mais 12 sessões das brancas, que eram semanais, nesse estado? Não dá, eu vou ficar muito mal. E aí eu comecei a refletir, falei, bom, tenho vários amigos, todos eles me ligam, me mandam mensagem falando que querem me ajudar de alguma forma. Por que eu não transformo isso, ao invés de ser sessões de quimioterapia, são encontros que curam, né? E aí eu comecei a fazer uma escala. Então eu falei assim, olha, eu tenho 12 oportunidades. E aí eu mudei o dia, falei, vai ser um sábado, então a gente vai começar no café da manhã, a gente vai para químio juntos, você vai ficar comigo lá. E aí sair de lá, almoçar juntos. Então, foram 12 encontros. Quando eu vi, assim, a agenda estava cheia, e aí tinha encontros que eu tinha mais de uma pessoa, e aí teve um encontro especificamente que, assim, estavam 6 mulheres, amigas, muito próximas, muito amigas, e elas porque queriam que eu levasse os meus turbantes. Elas falaram, Maga, ó, nós vamos, mas leva seus turbantes, porque a gente quer colocar e tal, não sei o quê. E aí, quando chegou lá, assim, a enfermeira, uma das enfermeiras entrou e falou assim, nossa, isso aqui tá parecendo saia justa, porque todas elas sentadas assim, uma sentada no chão, a outra sentada não sei aonde, outra, sabe? E eu ali tomando negócio e às vezes dormia, porque a quimio branca tem um alérgico, né? É muito forte e tal. Às vezes dormia e elas continuavam conversando, daqui a pouco eu acordava e entrava. E foi muito importante, Ornelas, assim, eu digo que foi um processo de cura, né? Com certeza. Acho que, assim, mais do que só a química entrar pelas minhas veias, né, que estava com catéter e tudo, mas acho que foi esse lugar desse cuidado, desse lugar do tipo, cara, essas relações importam, né? Até me emociona. Também estou aqui. Então foi muito especial. Aí vieram minhas amigas lá da infância, aqui de Suzano, aí vieram os amigos daqui mais recente, a Eite estava, sabe? Então, assim, e aí foram 12 encontros, e teve várias pessoas que não conseguiram por conta de não tinha mais agenda, mas foi muito especial. Legal. Foi muito especial. E os principais aprendizados que você tirou disso? Eu acho que tem esse lugar, assim, da gente compreender a nossa condição. Reconhecer que não estava dando para mim foi algo muito difícil, porque eu sou dessas, assim, do tipo, não, vai dar certo, vamos, e entrar nesse lugar vulnerável, do tipo, cara, não vai dar sozinha, sabe? Não tô... Foi algo muito importante. Ao mesmo tempo também, né, assim, não vai dar sozinha, mas para esse aspecto específico, não vai ser essa ajuda aqui, eu preciso de outra, que vai me fortalecer nesse lugar aqui. Então, e dizer não, falar assim, ó, aqui não, mas aqui dá, reconhecer, isso foi um processo muito importante. E um dos principais processos que eu acho que, não sei se o principal, mas assim, um deles, eu também sou que nem a Karina, às vezes eu reflito, eu falo, nossa, isso aqui foi muito, isso aqui também. É essa coisa do controle, você não tem controle sobre nada. Nada. Então, assim, para alguém que é super controladora como eu, que quer as coisas do jeito que acha que... Nossa, foi um baita aprendizado. Desde o seu processo de descoberta ao ponto de falar assim, como assim? Eu não tenho ninguém na família, nunca tive histórico.
comecei o ano fazendo atividade física e comendo super bem. Como assim eu agora, né? Verdade. Então, assim, não tem controle. E aí você não sabe se seu tratamento vai ser se seu organismo, então não tem controle. Você não sabe como é que vai ser, se você... E até hoje não tem controle. Semana passada eu estava fazendo os meus exames de check-up. Aí você fala assim, cara, não tem controle. Você não É sabe. verdade. Né? Então, viver nesse lugar, flutuar em cima desse lugar, do tipo, não tem controle, mas o que vier vai ser, e eu vou aprender com isso, é algo que de verdade te tira do... foi muito aprendizado para mim. Eu não tinha nem planejado essa pergunta, mas como é que as pessoas mais próximas, porque já que você está falando dos amigos, e aí eu acho que você falou bem, mas eu perguntaria assim, como as pessoas mais próximas, em particular, até aproveitando ali a Karina, os filhos... Quando você pergunta de coisas mais próximas, já se aproxima isso, um, verdade. né, que está aqui, machucou o pé e está aqui. Aí não dá para deixar de acolher, né? Não tem problema. Mas, na verdade, eu ia te perguntar mesmo isso. Como é que os filhos e marido e a mãe, até você já comentou um pouco, mas que também está próximo, assim, a família um pouco mais próxima, mas principalmente os maridos e os filhos, né? E o que vocês têm visto por aí, né? Porque, assim, há muitos anos atrás, também fiz psicologia e na época de faculdade ainda, eu me recordo que estava chegando ao Brasil a biodança, né? Não sei se vocês lembram de biodança, né? Chegando ao Brasil. Eu me recordo que a gente usava a biodança no hospital para trabalhar com as mulheres mastectomizadas, né? Para elas tomarem consciência dos seus próprios corpos através da dança, enfim. Acho que naquela ocasião existiam poucas cirurgias de recuperação, né? De estéticas. Mas, enfim, como é que maridos e filhos lidam com essas questões? Uma coisa que eu fiquei sabendo ao longo do processo foi o alto índice de separação após esse tipo de situação, né? E é uma coisa que é bastante real, assim, é evidente, né? Isso, para mim, denota que existe uma dificuldade, porque o tratamento, ele é um tratamento, quando você vai para o hospital, é um tratamento muito físico, né? Então, assim, vamos curar, vamos colocar a química que é necessária, tá, não sei o quê. Quem tem recurso vai buscar um processo de autoterapia, de terapia individual e tal, e outras ferramentas, né? Outras possibilidades. Mas uma das coisas que, para mim, eu acho que fica muito evidente como necessário é esse lugar da conversa, porque ao mesmo tempo que você também se vê nessa encruzilhada entre vida e morte, o outro te vê nesse lugar é muito complexo. É muito complexo. Então, deveria ter, né, um processo de tratamento também do tipo, vamos conversar sobre isso, vamos falar o que você está sentindo, o que você está vivendo, tal, não sei o quê. Então, é um processo, e para mim, eu acho que o homem, especialmente os maridos, tal, eles lidam com isso de uma maneira muito silenciosa, né? Então, a mulher, ela tem essa característica de, né, de compartilhar mais, mas o homem ainda vive um lugar muito silencioso da dor. E isso tem uma série de efeitos, né? Inclusive esse de que muitos homens acabam se distanciando do objeto amado por medo de perdê-lo, né? Então, até falando bem psicologicamente falando. Então, mas é isso, se houvesse uma condição de maior troca sobre essa dor, talvez isso pudesse ser reduzido e tudo mais. Não sei o que a Karina pensa. Eu vou super, assim, reforço essa questão. A gente sabe a importância do diálogo, né? Não à toa a gente escolheu trabalhar com diálogos que transformam. E aí eu vou trazer, para ilustrar isso, um relato pessoal, né, do que a Maga está falando, porque, de fato, tem aí um número de separações durante o tratamento e pós o tratamento.
E eu senti muito medo de perder meu marido. Embora a gente tenha uma relação muito afetuosa um com o outro, muito respeitosa. Mas eu lembro que a gente estava numa das consultas e eu tomei a decisão, porque isso é uma decisão muito individual, muito pessoal, de fazer a mastectomia total. E ele estava do meu lado na consulta, mas a decisão foi minha. E aí no carro, na volta, porque aí a gente ainda vivia ali, né? Tem as crianças, tinham 5 e 2 anos, era o nosso momento de conversa. Um silêncio no carro que fazia um barulho, um ruído no meu coração, na minha alma. E eu com medo enorme. A pergunta que eu fazia assim, gente, será que o Nuno, meu marido, vai me querer? Olha como é que a gente começa a fantasiar, né? Será que ele vai me querer sem a mama? Eu não sabia como é que se ia ter reconstrução, enfim. Então, estava ali fantasiando uma ruptura, antecipando essa coisa, né? Me conectei com a sombra da história. E aí, num rompante, falei, Nuno, estava chegando em casa, ou era ali ou não era. Nuno, eu tomei a decisão de fazer a mastectomia. E se eu ficar sem... vou ficar emocionada também. Eu falei, e se eu ficar sem peito, mutilada? E aí eu escutei dele que ele me amava. Ele falou, Carina, eu casei com você, eu não casei com o seu peito. A gente está juntos nessa. Então, esse é o poder do diálogo, porque é como se tivesse dado um apagão em todas aquelas minhas fantasias que eu estava construindo, né? E elas vão aumentando. E aquela fala me trouxe ali no eixo de novo. Então, acho que tem essa coisa do diálogo. É muito importante essas terapias de apoio, mas todos os humanos eles têm a condição de dialogar. Então, também existe esse recurso interno em todos nós. E também, a outra coisa que a Maga falou é acolher a dor dos nossos familiares, né? Então, falou da dor da mãe, a dor do marido. E eu estava num processo muito de olhar para mim. Eu lembro e eu também pedi essa ajuda da minha mãe. Em algum momento eu me tornei muito mais filha do que mãe e mulher. E eu tive, e é legal a gente... às vezes a gente pede a capacidade de olhar o entorno porque a gente tem que olhar para si, né? Durante um tratamento. E uma amiga da minha mãe falou, Carina, o Nuno está muito triste. Demonstra o seu amor por ele também. E aí eu lembrei, eu falei, nossa, eu me senti tão mais forte quando ele demonstrou o meu amor por mim, eu também vou demonstrar o meu amor por ele. Então, viver essa sensação de amar e ser amado. Então, a gente conseguiu ali, no meio de um desconforto absurdo, achar a nossa razão de ter escolhido viver uma vida juntos na saúde e na doença, né? Que é bem quando se casa, aquela frase. Então, eu ilustro com esse relato aí que eu vivi. Vida e morte está muito conectado, né? E a gente trata isso como entidades separadas, e na verdade não o são, né? Eu acho que a gente até estava conversando, também fiquei emocionado. A gente estava conversando sobre minha pequena passagem pelo Covid, e era inevitável. Eu me recordo de algumas noites, isso até antes de pegar o Covid, tá? Algumas noites eu acordei assim, meio com insônia, não por angústia, né? Eu me recordo de descer a escada e ficar olhando na janela, às vezes abria a janela, ficava sentindo o vento da noite, vendo aquela noite escura, as estrelas, enfim. Eu acho que ele me convidou muito a refletir sobre isso. Eu nem tinha ainda tido Covid, mas eu estava convivendo com pessoas ao redor, enfim, tinham pessoas, ou a gente assistia na televisão, eu tive alguns amigos de amigos que teve, enfim, e tiveram as mortes, enfim. Eu acho que essa coisa de vida e morte estão muito presentes, né? E vocês viveram isso de uma forma um pouquinho mais intensa, né? Quando você fala da gratidão naquele momento, né? Felicidade, enfim, nós estamos falando disso, de vida e morte, né? Amor, perda, enfim.
Como é que se ressignifica nisso, né? Ou se é que se ressignificou alguma coisa para vocês? Maga, como é que é isso, vida e morte para você? É interessante porque no dia que eu soube que de verdade era câncer, que eu ia ter que fazer um tratamento, tal, foi uma segunda-feira muito triste, assim, final de dia, tal, e eu lembro bem, assim, meu espírito abatido, sabe, do tipo, putz, vou ter que viver isso, né? E aí eu lembro que eu fui dormir cedo, tal, e aí no dia seguinte, Ornelas, eu acordei e de novo, né, essa coisa da gratidão. Falei, cara, se eu tiver que sair, que morrer, né, que não viver mais nesse mundo aqui, eu tô feliz. Eu tenho tudo, eu fiz tudo, eu consegui realizar a minha vocação, eu consegui trabalhar com o que eu queria, eu consegui ter uma família, eu consegui, sabe, me encheu de alegria muito grande. E aí eu comecei a ver, falei assim, bom, esse lugar é o lugar que eu quero estar, né? Esse é o lugar que eu quero fazer da minha vida, porque eu refleti de novo sobre isso no final do tratamento, quando eu estava terminando a químio, e eu fui fazer a última sessão e encontrei uma senhora muito bonita, com a filha e tal, e ela estava lá fazendo, acho que era o 10º tratamento dela de câncer, e aí a filha falando para a mulher, né, que a mãe estava lá, e eu me peguei e falei assim, nossa, gente, é o 10º tratamento da mulher. E aí, claro que você se coloca nessa situação, você, se eu tiver de novo, né? E eu lembro bem de eu deitada, fazendo a radioterapia, e o Frank Sinatra tocando no fundo, assim, e eu orei de novo, eu falei assim, Deus, eu não queria passar por isso de novo. Ai, me livra disso, não quero ter a mesma história dessa mulher. E aí, na hora, eu ouvi alguma coisa da música que estava tocando, eu falei assim, cara, que pedido prepotente esse, né? Porque quem sou eu para pedir isso? Eu falei, não. Aí falou, Senhor, desculpa aí, mudando a minha oração, meu pedido é outro. Eu lembro bem das minhas palavras, assim, falando com Deus. Deus, mudei tudo. O que eu quero mesmo é que o Senhor me ajude a viver com fé, esperança e amor qualquer coisa que eu tiver que viver daqui para frente. Seja um novo câncer, seja uma separação, seja uma dor, seja qualquer coisa. E eu acho que está nesse lugar, porque acho que viver é mais do que sobreviver, né? De René traz isso, que é um grande filósofo, pastor, tal, não sei o que, ele traz isso. Viver é mais do que sobreviver. Então, acho que e não é isso, né? Pedir para não passar pela dificuldade. Perfeito. Mas é saber passar sobre ela, né? Então... Karina, você inclusive falou num dos seus aprendizados, você citou isso, né? O sentimento de finitude, né? Como é que é para você? Ainda no jogo de palavras da Maga, o viver é mais do que sobreviver, ele é sobreviver, é falar do viver, né? O viver, viver o viver, né? Por mais que pareça redundante. Então, esse sentimento de finitude, e aí, escutando o relato da Maga, eu acho que, e aí trazendo um pouco de conceito, o nosso cérebro, para entender as coisas, ele precisa dos contrastes. E aí, a gente tende a não se conectar com o contraste da morte. A gente nem passa por ela, embora isso seja presente diariamente na nossa vida, né? Para estar vivo, a gente vai saber que vai morrer. Então, acho que isso é um primeiro entendimento aí. Quando eu olhei para a morte, eu falei, cara, eu posso morrer. Por mais que... em algum momento, eu não sabia a extensão, né? A Maga falou sobre a vivência que ela teve ali com a mulher tendo reincidência. Eu lembro que eu fiz o exame local da mama e eu também me conectava muito com os deuses,
pedindo que fosse localizado, que não tivesse nenhuma extensão. E tem aí um tempo, aí uns 2 dias que a gente vive isso, essa ausência de respostas. Então, a gente tem que conviver com a dúvida. Então, eu acho que passar por conviver com a dúvida, não ter resposta, olhar para a morte, aí é onde você tem a escolha. Você pode não ter controle de nada, mas você tem um controle, como eu quero passar por isso. Então, era aí que eu ia fazendo minhas pequenas escolhas a cada dia. E é uma coisa assim que eu aprendi a viver a cada dia, porque a cada dia de um diagnóstico, tratamento que te leva à cura, de fato é um dia diferente. Que é bem diferente de quando quando você viveu com Covid, né? A cada dia é diferente. Que isso não acontece quando a gente está na nossa rotina pegada, a gente nem está percebendo. Mas, enfim, então acho que é isso que eu levo assim, desse aprendizado de olhar para a doença, olhar para a morte, olhar para as nossas fragilidades. Não é nem vulnerabilidade, é fragilidade. O ser humano é frágil, né? E para acessar, aí eu acho que nessa coisa do contraste do cérebro, para acessar a vida, acessar coragem, acessar força. Então, é viver esse contraste com coragem. Isso eu só acho que é importante dizer, porque às vezes a gente fala, a gente já passou por isso, né? Eu estou há 2 anos aí no fim do processo e tal, mas eu acho que uma das coisas que me fortaleceu foi conseguir me ver nesse lugar de fragilidade. Não é simples, né? Embora o meu processo tenha sido super legal, super bom, muitas coisas bacanas, não sei o quê, mas eu lembro bem, assim, eu voltei a fazer terapia assim que eu descobri. Primeira sessão eu chorei 1 hora copiosamente, e aquilo para mim foi assim, acolher a minha dor, sabe? Então, eu acho que a escolha também do como a gente vai viver, passar por isso, também está nesse lugar de, se está doendo, acolhe, né? Se tá sofrido, chora, pede colo, porque é isso, é uma coisa que a gente não está... a célula, quando ela se transforma, né, no câncer, ela não é o fluxo natural da coisa, já é uma coisa que está diferente do fluxo. Então, estar diferente do fluxo também exige que a gente pare e fale assim, pô, peraí, deixa eu regar de outro jeito, né? Legal. Nossa, absolutamente inspirador e emocionante aqui por várias vezes. Eu queria que a gente fechasse discutindo uma questão muito relacionada a isso, porque a gente está num Outubro Rosa e a gente vai entrar num Novembro Azul, né? Né? E o Outubro Rosa representa o câncer de mama, o Novembro Azul representa o câncer de próstata, né? Que afeta também, muito parecido, né? A história de vocês. É invisível, né? Assim, aí tem os mitos e os preconceitos e os medos, né? Talvez a gente possa dizer, né? Assim como também deve ter para as mulheres, né? O medo de se deparar com isso, né? E para os homens também, né? E aí eu fico me perguntando, principalmente que uma boa parte dos nossos ouvintes aqui são pessoas que estão dentro de recursos humanos, estão dentro de empresa, né? E eu fiquei me perguntando, quando eu estava preparando a pauta para a gente discutir, eu fiquei me perguntando um pouco, Karina, você ia fazer o seu periódico, provavelmente por causa de um plano de assistência médica que você tinha, e talvez, eu não sei se era o caso da sua posição, mas muitas organizações têm um check-up obrigatório, né, para o seu nível de executivo, né, e que talvez a gente precisasse torná-lo mais obrigatório para todas as pessoas, né. Mas eu fico imaginando que sempre é um check-up muito olhando o aspecto mais profissional, né? Então, dos homens, talvez se preocupe se ele está bem de coração ou não, se ele não vai infartar com alguma decisão que ele tem que tomar, enfim, né? Então, eu queria que a gente falasse um pouco isso, como é que vocês veem, né, percebem homens e mulheres cuidando das suas saúdes,
que recado, um recado que a gente pode deixar aqui, enfim, como é que vocês percebem as organizações cuidando dessa saúde, né? Olhando um pouco mais, enfim, queria que a gente falasse um pouquinho disso. Eu acho que a sociedade está adoecida, né? Quando você vem com uma pandemia global que tem um vírus, a gente estava falando isso nos bastidores, né, Marco? Verdade. É um alerta, fica em casa, fica na sua morada no sentido da tua presença, do que é mais importante, para refletir. Então, acho que a gente está, sim, vivendo um momento aí de ter que olhar de novo para os contrastes, né? De ter que olhar para a doença, para acessar o bem-estar, para acessar a saúde. E aí eu trago aqui uma reflexão que eu tive, porque quando a gente tem câncer, parece que é uma coisa assim, câncer, pode morrer. E aí é como se você tivesse uma licença, não é só a licença médica, mas que é uma licença grave, que você tem que cuidar de si. Porém, tem uma outra doença que ela não é tratada igual e ela tem ali características de câncer, né? Que é o burnout, que é a depressão, que é a ansiedade extrema, e que isso a gente vê muito nas organizações. Eu ainda acho que seja, até como recursos humanos mesmo, eu já olhei de uma maneira duvidosa para o que aquele colaborador estava sentindo de fato, né? E isso, quando eu passei pelo processo de ter que fazer ali a perícia, eu falei, nossa senhora, gente, talvez eu tivesse que passar por isso mesmo para entender, né? Enfim, então eu acho que a gente está, sim, numa sociedade adoecida. Estamos já trazendo à tona esse tema de bem-estar, saúde, felicidade. Abriu aí um pequeno porta para começar a dialogar sobre isso, mas a gente tem uma longa estrada ainda para, de fato, viver o que é um bem-estar na sua totalidade, né? Que passa pelo respeito, empatia, etc. E tal. Estamos falando aqui de bem-estar físico, emocional e espiritual. Emocional, né? Legal. Sim. E eu acho que eu só acrescentaria o que a Karina falou. A gente vem conversando com muitos líderes e muitos executivos, e assim, esse lugar do Superman, né? Do tipo, é interessante que assim, todo Superman vira Clark Kent. E tem uma kriptonita na mão, de vez em quando. Então, assim, tudo bem se reconhecer como Superman, querer estar... Mas, assim, olha a kriptonita, sabe? Do tipo... Tudo bem também ser frágil, né? Tudo bem ser vulnerável. Frágil. Vulnerável. Olha para isso, porque é isso, né? Se eu reconheço que tem uma kriptonita, eu posso tirar ela da frente, cuidar dela, de colocar numa caixa e tal. Então, eu acho que tem esse lugar, e acho que isso passa pelo autocuidado. E se conectar, não tô legal, amanheci 4 dias dessa semana triste, peraí, sabe? Ou no final de semana eu não quero fazer nada, não tenho energia para... Peraí, sabe? Do tipo, eu tô sentindo uma dor no estômago o tempo todo, então, peraí, sabe? Ou não fiz meu check-up, já tô mais de 40 anos, não fiz check-up nenhum, tá não sei o quê, porque tem esse estigma de que homem... Peraí, sabe? Então, acho que é isso, sabe? Olhar para... O corpo dá sinais, né? Sim, a gente tem um sistema muito inteligente, que é o nosso físico. Ele dá sinais. Né? É uma coceira na cabeça, é um palpitar diferente no coração. Então, o autocuidado ele não é só ir ao médico, é aprender a ter uma escuta mais inteligente do seu próprio corpo, dos seus próprios sentimentos. Acho que tem uma coisa muito interessante que comigo aconteceu e que eu queria compartilhar aqui, que eu acho que tem a ver com o que vocês estão falando, né?
A primeira vez que eu tomei contato com a antroposofia foi na nossa formação, né, de coaching. Até lá, até antes disso, eu lia muito por fora, né? E eu me recordo que lá me dei conta mesmo, né, da abordagem antroposófica dos setênios, fiz o meu biográfico. E eu acho que eu me conectei com uma coisa muito interessante, que foi de olhar o momento que eu estou e principalmente olhar o momento que eu vou viver, né? Na perspectiva física, na perspectiva emocional e na perspectiva espiritual, né? Eu acho que é legal, sim, a gente perceber os sinais, mas eu fico me perguntando, Karina, também, se a gente não pode olhar para essas 3 dimensões com um pouquinho mais de generosidade para o futuro, né? Sim. Porque eu sei que eu vou viver algumas questões físicas lá na frente que são diferentes, né? Eu tenho 63, eu vou viver outras questões lá na frente. Eu estou me preparando para isso, né? Enfim, andar, correr, eu acho... cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente, cuidar do meu coração e cuidar da minha espiritualidade, né? Acho que são elementos importantíssimos. Quando eu te escuto, Marco, o que a gente está falando é de autoconhecimento, né? Isso. E não à toa estamos os 3 aqui unidos e temos conexão, porque é um tema que a gente ama. A gente escolheu viver e se beneficiar disso. Olha que privilégio. Eu sempre digo, nossa, que delícia ter uma vocação onde eu aprendo, eu compartilho com o outro, eu aprendo o que o outro traz e eu saio com uma perspectiva ampliada. Verdade. Isso é bom demais, trabalhar com isso. Bom demais, né? Bom demais. E poder inspirar outras pessoas também, né? Nossa, um beijo muito bem dado, um abraço bem gostoso em cada uma de vocês. Karina, ainda você está me devendo aquele café. Assim que passar. Assim que terminar, a gente vai se ver, vai se abraçar pessoalmente. Você veio do Rio para São Paulo e a gente ainda não se encontrou. Ah, não, a gente se encontrou, desculpa, a gente fez o encontro da EIT, verdade. Mas beleza, obrigado, Magali, um beijo grande. Um beijo grande. Prazer é meu, Ornelas. Obrigada. E Obrigado, obrigada Karina. por ter aberto esse espaço, que eu acho que é um espaço também de ampliação de consciência, né? Verdade. Pouco se fala sobre isso ainda, né? Verdade. Também agradeço e que sigamos com essa conexão, com saúde e com gratidão também. Verdade, né? Muita gratidão, né? Obrigada, Cá, pela troca. Obrigada, Beijo. Maga. Beijo. Beijo.